Many people believe that learning English is a matter of finding the perfect course, but the truth is that your progress has a biological ceiling. If your body isn't functioning properly, no technique in the world will make you fluent. What I'm going to show to you today is exactly the opposite of what language schools preach. I'm going to teach you how to hack your brain to learn English as fast as you can by focusing on the tool that actually does the work for you. Your biology. Hello friends, welcome to Christian Productivity Channel. I am Luciana Sampaio. Eu vou explicar para vocês hoje uns conceitos e por conta disso eu vou fazer esse vídeo em português. Por exemplo, eu quero simplificar para você hoje sobre a neuroplasticidade. Imagine que o seu cérebro é uma floresta muito densa. Falar português é como andar em uma estrada asfaltada e iluminada. É fácil, você não faz esforço. Mas aprender um idioma novo é como ter que construir uma estrada nova no meio do mato alto, usando apenas as mãos. Quando você está tentando aprender outra língua, é como se o seu cérebro estivesse tentando criar caminhos onde não existia nada. Então é como se fosse essa mata realmente, e aí você tá tentando criar ali uma estrada, mas é muito complicado. Por isso que pra você, realmente é algo que você se sente cansado. Por exemplo, quando você estuda o inglês e você faz uma pausa, você entende que você tá exausto, isso é muito comum. Mas algo muito interessante é que pra construir realmente essa estrada e pra ter alguma estrutura ali nessa mata densa que nós falamos um pouquinho antes, o seu cérebro precisa de material. Então ele precisa de cimento, de tijolo, e aí vamos supor que esse cimento e esse tijolo, eles são as proteínas e também a glicose, que é o açúcar bom. Se você não come proteína da forma que deveria, ou se a sua glicose está desregulada, isso é um problema muito grande, porque é como se faltasse o material para que você completasse a obra. Então, se você se alimenta mal, é como se você não tivesse o material necessário para realmente aprender o inglês, sabe? Por isso que a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo é que muitas vezes a sua dificuldade em aprender outro idioma não é a questão de que, você é preguiçoso e não estuda. Pode ser que você tenha estudado bastante, mas o problema pode também estar na sua alimentação. E também a gente não pode esquecer da água. Imagine que seu cérebro é como um motor que funciona com água. Se você está um pouquinho desidratado, as peças começam a esquentar e girar devagar. Beber água é o que mantém a eletricidade entre os neurônios fluindo. Sem água, a mistura do cimento da estrada fica seca e racha. Então, quando você tenta estudar também sem beber água, sem se hidratar, é como se você estivesse tentando construir a sua estrada, como a gente falou antes, só que você está usando um material de pouca qualidade. Então, a primeira coisa que eu pergunto pra você nesse vídeo, antes de você querer hackear o seu cérebro, encontrar a melhor estratégia, ver o melhor curso e comprar e fazer isso e aquilo, antes de você fazer tudo isso, me responda o seguinte: como está a sua alimentação? Como está a sua hidratação? Se você não cuidar desses aspectos, é claro que aprender inglês vai ser mais difícil, mas por serem coisas naturais do nosso corpo e cuidado, autocuidado, às vezes a gente deixa de lado e pensa, não é tão importante, quando na verdade é fundamental. Acreditar que você vai aprender somente quando o seu livro está aberto e quando você está realmente estudando inglês é um erro muito grave. Na verdade, o estudo é como se fosse um momento de coleta de material. E aí quem vai construir a casa de verdade é o seu sono. Acabamos de falar sobre a parte de alimentação, de nutrição, hidratação, mas o que falar sobre a privação de sono que muitas vezes a gente passa simplesmente para tentar aprender mais rápido? Pense no seu cérebro como um escritório. Agora a gente vai mudar a nossa ideia para simplificar aqui também toda essa explicação. Durante o dia, tudo que você estuda cai numa caixinha chamada hipocampo. Essa caixinha é pequena como um post-it. Ela enche rápido. Se você não dorme, a caixinha transborda e você perde tudo o que coletou. Quando você dorme profundo, é como se um bibliotecário entrasse no escritório. Ele olha os papéis da caixinha, joga fora o que é bobagem, por exemplo, aquilo que você teve de almoço, e pega os adesivos importantes. O inglês, por exemplo, que você estudou, as frases, tudo isso ele vai pegar. Ele leva esses adesivos importantes para uma sala secreta, um cofre de livros chamado neocórtex. Esse cofre é o seu disco rígido. O que o bibliotecário cola lá dentro não sai mais. Mas vamos supor que algumas noites você está muito corrido e aí você fala, olha, eu vou preferir deixar de dormir e aí eu vou estudar mais para que eu consiga passar naquele teste, para que eu consiga acelerar minha fluência, eu vou fazer isso, vou deixar de dormir aqui um pouquinho. Toda vez que você faz isso é como se o bibliotecário não aparecesse para trabalhar, é como se ele tivesse seu dia de folga. E aí tem um problema, porque se ele não aparece para trabalhar, ninguém vai pegar
as informações que você recebeu e vai colocar lá no seu cofre do livro, que é o cofre que você vai guardar as informações. Então, tudo que você estuda vai embora. Por quê? É como se o vento passasse e levasse todas as anotações, todos os post-its, tudo que você tentou ali estudar, o vento leva tudo embora. E o seu cérebro não consegue guardar o conhecimento no cofre. Então, tem muita gente que decide parar de dormir, que decide dormir 4 horinhas pra ter mais tempo pra estudar, e esse é um erro muito grave. Não deveria fazer isso. Porque quanto mais você estuda sem dormir, menos você vai lembrar. Então, é como se você estivesse jogando seu tempo no lixo. Não vale a pena. Então, aqui eu pergunto, como está o seu descanso? Porque de nada adianta você comer e se hidratar e você não descansar. Porque da mesma forma, isso vai afetar o seu aprendizado. E pra você que chegou até essa parte do vídeo, tem uma boa notícia. Ao acessar o primeiro link da descrição e aplicar o cupom GOL20, você terá 20% de desconto no meu mini curso com aulas para desenvolver a sua fala no inglês. E assim você vai conseguir ter a fluidez que eu tenho hoje. O acesso é vitalício, então conforme eu for adicionando novas aulas, você continua tendo acesso. Aproveite! E também tem um terceiro personagem nessa história que é o monstro do estresse. Para que seu cérebro aprenda, é importante que ele se sinta seguro. Sabe quando, como a gente fica nervoso às vezes? Por exemplo, vai fazer uma apresentação e aí, apresentação de escola ou de faculdade e de repente parece que ficou tudo branco na mente. Você não consegue lembrar de nada. Isso acontece justamente por conta do estresse. Quando estamos estressados, nosso corpo solta uma substância chamada cortisol. Imagine que o cortisol é uma fumaça fedorenta que espanta o bibliotecário e apaga as luzes da estrada que você estava construindo. Então, eu dei o exemplo da estrada no comecinho, e se você não tiver luz, vai ficar difícil fazer a construção. E o bibliotecário, se ele for expulso, você não vai conseguir ter ninguém que leve esse conhecimento para o cofre lá, para que ele fique guardado no seu cérebro. Caso você estude sob pressão ou você se sente extremamente ansioso, é como se o seu cérebro entrasse em um modo de fuga e de sobrevivência. Então, ele não vai querer aprender o inglês, ele vai querer fugir, porque ele sente que está em perigo. Para hackear o seu cérebro, você precisa aprender a relaxar. Um cérebro feliz e calmo aprende 2 vezes mais rápido do que um cérebro que está com medo de falhar. A emoção é a chave que abre ou tranca o seu cofre de livros. E aqui eu te pergunto, como estão as suas emoções? Especialmente as suas emoções quando você está estudando. Se quando você estuda é o inferno parar e ler as coisas em inglês, e você se sente cansado, você se sente estressado, isso só vai fazer com que você não consiga manter esse conhecimento na mente. Então você precisa também vigiar as suas emoções. Nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre a nutrição, hidratação, sono e descanso e as suas emoções, os estresses que você tem passado e que tem afetado o seu inglês. Todos esses aspectos precisam ser analisados antes que você queira encontrar um método milagroso. Você precisa analisar a sua saúde para que você realmente aprenda. Você precisa muito cuidar do seu corpo como se você fosse um atleta mesmo, tentando, sei lá, participar das Olimpíadas. No fim das contas, aprender o idioma não é só um exercício mental. É um processo biológico. Se você quer fluência, pare de lutar contra o seu corpo e comece a cuidar dele. Menos café para mascarar o cansaço e mais respeito ao sono e à sua alimentação e também às suas emoções. Cuide da sua biologia e o seu cérebro vai cuidar de aprender o inglês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você é amado. Tchau!